Então é Natal. Bom dia, eu sou o Tom, estou te recebendo para um estudo bíblico nos estúdios da Igreja Evangélica da Aviliar em Osasco, a IEV, e você é muito bem-vindo. E desculpe a brincadeira, mas eu queria começar o tema deste domingo, do próximo domingo, com um pouco de bom humor. Nós estamos nos encaminhando para os últimos dias do ano, esse é o primeiro domingo do mês de dezembro de 2021, e neste mês as celebrações de final de ano e de Natal estão em evidência, e eu acho que é super oportuno nós, como igreja, refletirmos sobre essa data, sobre esse tema, que traz algumas controvérsias entre cristãos. Então eu quero te convidar para juntos, não só você me ouvir, mas você também aí no chat do YouTube, quando a aula estiver sendo transmitida. Eu quero ouvir, eu vou estar acompanhando o que vai estar sendo escrito lá, porque eu quero que a gente possa trocar algumas ideias. Acho essencial que nós façamos uma reflexão sobre esse tema, que é um tema, se você nasceu no Brasil, se você vive no Brasil, o Natal é um tema que faz parte da nossa cultura. Mas mesmo entre cristãos evangélicos, há muito mais uma visão natalina de lendas e de crenças populares do que efetivamente as escrituras falam sobre o Natal. Então eu quero com vocês percorrer uma jornada que começa agora, refletindo sobre o que a Bíblia e sobre o que efetivamente é o Natal. E no próximo domingo eu quero, junto com você, refletir. E os cristãos? Podem ou não podem comemorar e celebrar o Natal? Devem ou não devem? É uma festa pagã? Estamos cometendo algum erro? Vamos refletir juntos? O objetivo nosso é sempre buscar a maturidade na fé e eu quero, junto com você, fazer essa caminhada. Tá ok? Então eu começo dizendo para você que muito do que nós cremos ou achamos crer a respeito do Natal é muito mais de lendas do que a gente vê na televisão, de crendice popular, do que efetivamente falam as Escrituras. Se você é cristão, o Natal deve ser celebrado todos os dias, porque ele é uma das datas mais importantes da história da humanidade para nós que cremos em Cristo. Se você que está me assistindo nesse momento não é cristão, não professa nenhuma fé, eu ainda assim insisto para que você continue com a gente, porque o que eu vou trazer para vocês são dados e informações muito interessantes. E entre cristãos e não cristãos, entre aqueles que creem e os que não creem, e entre aqueles que gostam das festas e aqueles que não gostam, porque existem aqueles que não gostam, é impossível dizer que o Natal é uma data que pode passar batida. É muito difícil dizer que é possível ignorar as celebrações do Natal. Elas estão nas decorações nas ruas, nos prédios, nos parques, estão nos comerciais de Natal, nas revistas, na internet. Então é muito difícil que a gente consiga ignorar a existência dessa data. Mais ainda, porque se você acompanha a nosso modelo de datação, você sabe que o nosso calendário, ele leva em consideração o nascimento de Cristo. Por isso nós falamos das datas pós-Cristo como DC, né? Então nós estamos no ano 2021 depois de Cristo. Só para vocês entenderem como o nascimento de Cristo é um episódio, um evento em que marca a história da humanidade e ela tem uma grande relevância. Mas eu quero, antes de falar do nascimento, eu quero ir com você um pouquinho anterior e a gente juntos fazer essa caminhada. Primeiro, que a primeira promessa que Deus fez na Bíblia foi sobre o Natal. Isso lá em Gênesis, milênios antes do nascimento de Jesus, Deus já nos tratava do tema do Natal. Como? Eu falo para vocês, lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, lemos que após Adão e Eva terem cometido o primeiro pecado, e isso ter causado uma separação entre eles e Deus, nós vemos Deus, então, tomar a providência e criar um plano de amor, um plano de reconciliação com o homem, que envolvia a chegada de Cristo. E que naquele momento, Deus fez conhecer tanto a Adão e Eva, como também a Satanás, sobre o que ele planejava. E ele disse o seguinte: farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas as suas descendências, e a descendência dela. Ela esmagará a sua cabeça, e você picará
o calcanhar da descendência dela. Puxa, mas isso não está falando de Jesus. Não, não está falando especificamente de Jesus Cristo. O texto é uma primeira profecia a respeito do Messias. E o Messias era o Cristo. Desde o início da história e da existência humana, já estava traçado que Jesus faria parte da nossa história. Então, nesse momento, logo após o pecado, Deus já faz uma promessa de que da mulher viria uma descendência. E essa descendência seria responsável por esmagar a cabeça da serpente, que era Satanás. Então, já se fala de Natal desde o primeiro livro das Escrituras. Mas não foi só essa profecia, não foi só essa promessa. Ao longo do Velho Testamento, são mais de 300 profecias falando a respeito do Messias que viria. E nós vamos acompanhando nos livros da Bíblia, onde todos os livros da Bíblia falam de Jesus. Falam da chegada do Messias. Eles são mais de 66 livros, escritos em mais de 1500 anos, por diferentes autores, mas o personagem principal das Escrituras é Jesus. E no Velho Testamento nós vemos então Deus agindo na história do homem para traçar todo o plano em que culminaria com a chegada de Cristo. Ele começa a pôr em prática com Abraão, em que ele chama e faz uma promessa sobre a sua descendência. Abraão, que era casado com uma mulher estéril e que tem o filho Isaac, e de Abraão, Isaac e Jacó, nós temos então a criação do povo judeu, o povo de Deus, o povo que recebeu as mais de 300 profecias a respeito do Messias e que deu origem à linhagem de Jesus. É também desse povo que vem Davi, e Davi é uma referência de linhagem da qual Jesus fazia parte. Então, no Velho Testamento, nós temos muitos textos que já nos remetem ao Natal. Mas eu quero contar para vocês um pouquinho já antes de chegar no Novo Testamento, que é onde efetivamente, o marco na Bíblia, o nascimento de Cristo, marco que nós chamamos de Novo Testamento. Então a história que aí inclui a igreja e que foi escrita durante os 26 livros, 26, 27 livros do Novo Testamento. Foram escritos durante 70 anos, os 70 anos depois de Cristo. Então, quero que você me acompanhe aqui. 400 anos antes de Jesus, é importante você saber, e agora é um pouquinho de história, mas me acompanha, não durma, porque faz todo sentido você ter essa visão. Eu quero abrir o panorama do nascimento de Jesus. 400 anos antes de Jesus nascer, você já deve ter ouvido falar ou assistido filmes, ou seriados, ou documentários a respeito de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um conquistador e ele criou um império, dominou o mundo, praticamente o mundo todo daquela época. E Alexandre, ele tinha como prática de governo e de domínio não maltratar os povos conquistados, mas estabelecer boas relações com eles. E por isso, Alexandre tinha como prática adotar a cultura do povo, se casar com mulheres dos povos dominados, trazer uma cultura unificada. Ele acreditava que a união desses diferentes povos aconteceria pela cultura. Então, Alexandre o Grande foi o grande responsável por trazer o que a gente chama de helenismo, a cultura e a estética grega que se disseminou no mundo. Alexandre o Grande foi o responsável pela disseminação, acho que o maior símbolo do seu governo, o maior legado do seu domínio foi a língua grega ter se tornado a língua universal, a língua padrão, como é o inglês hoje. E a língua grega, então, se tornou a língua padrão, e a cultura grega, então, foi disseminada para aqueles povos. E isso, isso que é chamado de helenismo, ele tem uma influência muito grande no que a gente vai falar um pouco a seguir. Depois, cerca de 200 anos antes de Cristo, nós temos um novo império se estabelecendo. Aí a gente já está falando do Império Romano, que é o império que está governando no momento em que Jesus inicia o seu ministério. E aí os romanos, eles vêm trazer um outro legado. Se Alexandre trouxe a cultura grega e a língua grega de forma universal, os romanos trazem um governo muito pautado pela organização, trazem a tecnologia e infraestrutura.
Os romanos são os responsáveis, então, por construção de estradas, por estabelecimento da paz, por permitir que os povos pudessem se comunicar e fazer viagens sem grandes riscos, por estabelecimento de leis. Então, todo o governo romano, se Alexandre trouxe a cultura e a língua, o governo romano trouxe a infraestrutura e a tecnologia que vão pautar a cultura no qual Jesus vai viver. E por que eu estou falando isso? Porque tudo isso favoreceu a pregação do evangelho. Lembre-se que o povo de Deus era o povo judeu, um povo que falava hebraico e aramaico. Era um povo bastante contido, era um povo isolado. E agora nós estamos vendo Deus agir na história da humanidade, preparando o terreno para que o evangelho pudesse alcançar o mundo todo. Então Alexandre, o governo de Alexandre e o governo romano são elementos que Deus usou para isso. Quando nós então chegamos próximo do nascimento de Jesus, o que nós temos também é um terceiro fator, que é a fragmentação do povo judeu. O povo judeu havia se dividido, porque existiam judeus que concordavam com a absorção da cultura grega, né, com o helenismo, e você tinha os que eram contra. Você tinha entre os judeus aqueles que eram a favor do governo romano, e você tinha aqueles que eram contra. No momento, na época em que Jesus nasceu, os judeus se dividiam em facções, os saduceus, os fariseus, em que cada um deles tinham filosofias e posicionamentos políticos, espirituais e filosóficos bastante distintos. E essa fragmentação do povo judeu enfraqueceu o povo judeu. E aí é que todos esses fatores nos ajudam a entender que estava chegando a plenitude dos tempos. O mundo estava preparado para a chegada do Messias. E tudo isso que eu estou contando para vocês são elementos que foram importantes para que o Pai pudesse cumprir o seu plano e Jesus pudesse vir para a Terra. É importante nós refletirmos sobre isso, porque nós hoje, em 2021, também estamos muito próximos da plenitude dos tempos. Não da primeira vinda, não do nascimento de Jesus, mas da sua segunda vinda. Porque o mundo, a cultura, a estrutura mundial, os governos e tudo pelo qual nós estamos passando, também estão estabelecendo o panorama para o qual nós estamos chegando no ápice, né, na plenitude dos tempos, da volta de Jesus. E aí sim, então, como nós lemos na Bíblia, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O texto que eu estou lendo é em Isaías 9,6. Um texto do Velho Testamento que foi escrito décadas, séculos antes de que Jesus viesse a nascer, como prova de que o Velho Testamento está cheio de profecias e citações ao nascimento de Jesus. Então eu contei para vocês um pouquinho do panorama que existia na época do nascimento de Jesus. E muitos dos fatores que hoje permeiam a nossa cultura, a nossa sociedade, também permeavam aquela. Os governos eram corruptos, as pessoas viviam afastadas de Deus. O povo judeu, que era detentor das escrituras e da verdade, era um povo fragmentado, religioso, pouco interessado em se relacionar intimamente com Deus, pouco interessado nas necessidades das pessoas. Nós tínhamos uma população conflitante, um governo imperial em plena expansão, e todo esse contexto em ebulição é o contexto em que o Pai decide então fazer o nascimento de Jesus. Então na cidade de na cidade de Nazaré, uma jovem moça com provavelmente menos de 20 anos, de nome Maria, é visitada por um anjo. E nesta visita, ela é anunciado para ela é informada de que havia sido escolhida por Deus para ser a mãe do Messias, que o Espírito Santo então iria habitar nela e iria gerar nela um bebê, e que esse bebê se chamaria Jesus, porque ele seria o libertador do povo, o tão esperado Messias. O que nós podemos ver nas Escrituras é que isso acontece com Maria. Maria então fica grávida, ainda virgem, que cumpre as profecias, as diversas profecias que haviam no Velho Testamento a respeito do nascimento
do Messias, que diziam coisas como, por exemplo, que ele nasceria da Virgem, que ele haveria matança de inocentes na época do seu nascimento, que ele nasceria de Belém, que ele seria da tribo de Judá, da descendência da tribo de Judá. Então todos esses elementos começam a se cumprir. O que eu quero que você saiba é que tudo isso ter se cumprido, né, todas essas profecias terem se cumprido como se cumpriram na história de Jesus, é muito mais fácil ganhar na loteria do que essas coisas acontecerem. Por isso que nós cremos na total poder de Deus, na soberania de Deus como agente na história humana, para garantir que tudo que ele mesmo revelou ao homem tenha se cumprido da forma que se cumpriu. Então Maria fica grávida. Maria era uma moça judia e os judeus estavam sob o governo romano. Então os judeus tinham leis muito rigorosas. E uma delas dizia que uma mulher não casada, noiva, né, comprometida com José, que tivesse engravidado, seria interpretado então como uma moça adúltera. E a lei judaica então iria colocar ela para ser apedrejada até a morte. Mas como os judeus estavam na época sobre o governo, né, do romano, eles não podiam exercer a pena capital. Tanto é que lá no futuro, quando eles tentam matar a Jesus, eles recorrem ao governo para poder fazer isso, porque eles próprios não podiam matar a Jesus. Eles dependiam de seguir as leis romanas para isso. Mas, naquele momento, então, poderia ser que Maria poderia ser interpretada como uma adúltera. Mas o Senhor estava agindo sobre a vida dela. Nós sabemos que ela não estava com José. Portanto, José não sabia da revelação ainda quando a história da gravidez chegou até ele. E naquele momento, então, num ato de misericórdia, porque ele sabia que se ele expusesse Maria como uma adúltera, já que eles ainda não haviam se casado e ela estava grávida, provavelmente já deveria ter passado alguns meses do anúncio do anjo, Maria provavelmente já teria se encontrado com a sua prima Isabel, né? A gravidez já era uma coisa pública. Quando isso chega a José, agindo de misericórdia, José então tenta poupar Maria, mas ele planeja não expor ela para que não fosse apedrejada, né? Um ato de amor e de misericórdia, mas ele planejou, né, romper o compromisso do noivado e não se casar com ela. É nesse momento que o anjo então visita também a José e conta para ele que o que está acontecendo ali é um desenrolar do plano divino, do plano cósmico de salvação da humanidade. E aí então José não rompe com Maria e ambos entendem que foram chamados por Deus para a criação do menino Jesus, aquele que viria a se tornar o Salvador da humanidade. Nesse momento, então, algumas outras profecias começam a acontecer. E que profecias? Durante a gravidez de Maria, o governo, então, demanda um recenseamento. Isso obriga José a sair de Nazaré para ir até Belém, onde ele pudesse fazer o registro e ali estar, para que então se cumprisse profecias que dizia que o menino Jesus nasceria, né, o Messias nasceria em Belém. E eu quero agora, nesse momento, que você reflita comigo sobre imagens que com certeza estão muito profundas na sua mente. Nesse momento eu quero que você tire da sua cabeça neve, tire da sua cabeça renas, tire da sua cabeça essas imagens, porque essas imagens natalinas, elas não têm a ver com o relato histórico do nascimento de Jesus. Tira. Mas eu quero que você tire também outras coisas que dizem respeito às lendas. Lendas religiosas, lendas, crenças populares a respeito de Jesus. Até porque você já deve ter visto algum presépio. E naquele presépio você vai ver Jesus num bercinho cheio de palha, com animais olhando ali a manjedoura, o jumentinho, o bezerrinho. Algumas dessas imagens mostram Jesus e a família numa gruta ou numa caverna. Outros vão mostrar ele numa espécie de celeiro ou numa espécie desses lugares onde os animais são criados. E isso está no nosso imaginário. Eu também quero aproveitar para tirar da sua mente o Jesus europeu que você vê nos filmes e nos desenhos. Esqueça aquele Jesus de nariz fino, olho verde, cabelo escovado, cabelos castanhos, branco, que você está acostumado a ver nos filmes e nos desenhos. Porque aquela figura não representa em nada a figura de Jesus. Jesus nasceu no Oriente,
na Palestina. Então a aparência dele era a aparência de pessoas daquela época, dos judeus daquela época, que eram a aparência árabe, de pele morena, não com o nariz fino como nós estamos acostumados nesse Jesus europeu e americanizado que nos vendem, com a pele morena. Muito provavelmente Jesus não tinha cabelos compridos, e se tivesse, não eram os cabelos escovados, divididos ao meio, como você está acostumado a ver nos filmes americanos. Jesus, na época de Jesus, não era comum homens terem cabelos compridos, por isso é muito provável que ele não tivesse, talvez a barba, e que ele fosse um homem franzino como qualquer outro, moreno, muito mais parecido com o que hoje são as pessoas árabes, que nós vemos, do que com o Brad Pitt, que é o que eles tentam passar de imagem. Então Maria também, principalmente no imaginário católico, onde você vê imagens de Maria como uma mulher branca, ela também não reflete a realidade. Maria não era uma mulher branca dos olhos verdes. Maria era uma mulher judia do 1º século e que morava na Palestina e que tinha características físicas daquele povo. Então vamos quebrar esses paradigmas. Também eu quero que você tire da sua mente que Jesus, então, enquanto bebezinho na manjedoura, foi visitado por 3 reis magos, como se a gente estivesse falando de um filme de Harry Potter. Isso tudo é crendice popular. A gente precisa recorrer às escrituras para entender o que efetivamente aconteceu. E o que aconteceu é que Maria engravida, José se casa com ela. Os dois, então, entendem que fazem parte do plano divino da salvação da humanidade e são responsáveis por trazer a vida e criar o bebê que seria o Messias e o Salvador. Quando acontece, então, quando estão nas últimas semanas da gestação, eles precisam, então, fazer uma viagem, né? O rei da época, né, Herodes, ele já está sensibilizado com a história de um rei judeu que poderia vir a aparecer. Então, no momento da viagem que eles fazem, eles não encontram hospedagem, mas na verdade não é que eles foram para uma cidade e que recebia festas judaicas, recebiam eventos judeus. Então, deveria existir naquela cidade uma estrutura hoteleira ou de pousadas grande, pois os judeus viajavam para aquela região para as festas judaicas. Mas Jesus, no momento do ápice da gravidez, ele não encontra vagas, né? Jesus não, José e Maria não encontram vagas. E aí alguém oferece para eles uma posição no estábulo. Mas eu quero que você tire da sua cabeça aquilo que você vê em desenhos e filmes. E uma manjedoura como se fosse um bercinho. Quando nós estudamos historicamente, muito mais provável que a manjedoura era um local acoplado às casas, em que os animais do lado de fora poderiam comer e os moradores do lado de dentro poderiam ver os animais. Eles não conviviam no mesmo ambiente, né? Os animais não viviam com os moradores da casa, mas a manjedoura era como se fosse um hall de entrada numa casa, onde ali eles colocavam os alimentos e os animais da família poderiam comer sem que eles estivessem dentro da casa. Muito provavelmente Jesus foi hospedado, acolhido por alguém numa estrutura como essa. Então, onde Jesus nasceu, não tinha animais ali ao redor dele, muito menos burrinho, jumentinho, olhando o bercinho. Ele teve um nascimento normal. Maria, então, deu à luz com auxílio de José. A Bíblia não conta se houve outros ajudadores. E ali ele nasce e, sim, ele é colocado na manjedoura, provavelmente ela tendo sido limpa e preparada para receber um bebê recém-nascido, mas a manjedoura representava a humildade com que o Rei do Universo estava, então, vindo para a Terra. Esse é o relato do nascimento de Jesus. Quando nós falamos dos reis magos, primeiro é importante dizer que a Bíblia não fala que eles eram reis, mas falam que eles eram magos, magos do Oriente. E o que significam magos? Naquela época, os magos eram sábios, homens dedicados aos estudos, e esse estudo poderia variar. Poderia sim ser estudos de magia, mas eram mais comuns que fossem estudiosos de astrologia, de ciência, e de outras ciências, né, cientistas e de outras disciplinas
Portanto, eles eram, na verdade, estudiosos, conhecedores, muito provavelmente conheciam as escrituras judaicas, conheciam as profecias, estudavam e acompanhavam as estrelas através do seu conhecimento astrológico, e ali eles identificaram, quando perceberam a estrela, conseguiram conectar com os textos e profecias a respeito do nascimento do Messias. E aí eles, curiosos, seja porque talvez fossem servos de Deus, né, fossem pessoas já alcançadas pela fé, ou apenas curiosos, verdade é que eles se põem em viagem para encontrar o bebê que seria o rei dos judeus. Aí você conhece o episódio em que Herodes, então, já sensibilizado com a possibilidade de que surgisse um rei, manda, né, que matem todos os bebês recém-nascidos, que cumpre uma outra profecia que diz que inocentes seriam mortos. Os reis, então, procuram ajuda para entender quem é. Herodes se finge de interessado, já planejando matar este bebê também, mas, pela graça de Deus, os magos entendem que existe ali uma tramóia, eles continuam a sua peregrinação para encontrar Jesus, mas não voltam para dar notícias para Herodes, voltam para sua terra por outro local, e aí preservando então a vida de Jesus. A Bíblia também não fala o que são 3. Nós achamos que são 3 porque 3 foram os presentes que eles receberam, que Jesus recebeu. Mas, na verdade, a quantidade exata de magos que fizeram parte dessa comitiva não está clara. E quando eles finalmente se encontram com o José e Maria e o menino Jesus, provavelmente Jesus já tinha de 2 a 3 anos de vida. Não foi um evento que aconteceu tudo ao mesmo tempo, como nós vemos nos filmes e nos desenhos animados. Esses desenhos, esses filmes, muitas vezes não são feitos por cristãos. Portanto, não existe ali um apego aos relatos mais históricos, mais precisos. Mas ainda assim, esses filmes e esses desenhos ajudam a disseminar uma cultura que é benéfica. Então, não estou criticando, mas eles não são precisos em relação aos fatos. E aí, hoje, eu quero compartilhar com vocês esses fatos. Uma coisa importante que talvez você já saiba, o episódio do nascimento de Jesus não aconteceu no dia 25 de dezembro. Muito pelo contrário, é mais provável que tenha acontecido em algum dia de abril e março, dado que a Bíblia não diz exatamente em que data ele nasceu. Mas a Bíblia fala que haviam pastores que foram visitados por anjos, né, estavam ali cuidando das suas ovelhas e que foram visitados por anjos, comunicando então que o Messias havia nascido. Se eles estavam ali ao ar livre durante uma noite, não era inverno e na época de dezembro, lá naquela região, é muito frio para que isso possa ter acontecido, então isso deve ter acontecido no momento de uma data mais quente, mas não existe nenhuma precisão em respeito da data. Mesmo nós que temos um calendário que foi criado em função do nascimento de Jesus, foi a partir do nascimento de Jesus, então, que nós temos o AC, antes de Cristo, e nós temos o DC, depois de Cristo. E o ano 1 é chamado de AD, Annus Domini, o ano do Senhor, que seria o ano número 1. E a partir daí começa, então, a contagem do nosso calendário. Mesmo essa data não é precisa. Hoje, sabendo a respeito de que Jesus morreu no ano com 33 anos, ele não morreu no ano 33, é muito mais provável que ele tenha morrido no ano 37, que haja um erro aí de 3 a 5 anos nessa datação, ela não é exata. Isso em função de outros relatos históricos que permitem que a gente possa ter essa certeza. Então, não temos uma data clara. Por isso, para os cristãos, o Natal é uma oportunidade e não uma data específica, uma data científica, uma data certeira de que Jesus nasceu. Para nós cristãos que fomos alcançados pela fé, o Natal é hoje, o Natal é amanhã. Quando uma pessoa alcança a fé, tem Cristo como seu Salvador, Cristo nasce no seu coração, naquele dia, naquele momento, para aquela pessoa é Natal. Então, Feliz Natal. Nós somos felizes pelo Natal, pelo advento, pelo nascimento, pela natalidade desse evento, todos os dias do ano. Para nós cristãos, o nascimento de Jesus é um evento mais importante, um dos eventos mais importantes da humanidade. E se você não é um cristão, eu quero te compartilhar com você que existem mais registros e provas da existência de Cristo do que existe a respeito de Aristóteles, o filósofo, por exemplo.
Claro que o que nós temos como prova são as provas da existência do Jesus histórico, que este homem nasceu, filho de José e Maria, que ele viveu e morreu crucificado. Todos esses relatos históricos, existem muitas provas, não só por aqueles que creem em Jesus, mas também pelos detratores de Jesus. Aqueles que não gostavam e não criam em Jesus, também fizeram registros da existência de Jesus, afinal Jesus foi um homem polêmico. Então nós temos provas de que ele existiu. Claro que isso não significa que você precisa crer naquilo que eu creio, que Jesus ele veio para a Terra como um cumprimento da promessa de Deus, com a missão de ser aquele que ia ser o redentor da humanidade, que ele era o Filho de Deus encarnado. Mas eu te convido a estudar esse respeito. Longe de falar agora de religião, eu quero que você conheça a Jesus. Ele é a figura central das Escrituras e da vida dos cristãos. E também é aquele que vai ser o fim da história da humanidade. Conhecer Jesus é essencial. O conhecimento de Jesus é o conhecimento mais importante que uma pessoa pode ter. Eu já estou caminhando para o fim. Então, como eu disse, existem provas do nascimento de Jesus e da sua vida, mas nós cremos que o que aconteceu ali foi a obra sobrenatural de Deus intervindo na história do homem e trazendo o Messias para a existência. E eu contei um pouquinho do que eram os dados históricos, o relato, aquilo que está nos evangelhos e que fala a respeito de como foi o nascimento de Jesus. A Bíblia não fala muito a respeito da infância de Jesus. Nós vamos vê-lo já na fase adulta, ali com 30 anos, iniciando o seu ministério, que durou pouco mais de 3 anos, até o momento que ele é condenado, mesmo inocente, à cruz, a sua ressurreição e a vitória então sobre o pecado. A sua missão é cumprida. Ele ascende aos céus, assume a posição à direita de Deus, passa a ser então o juiz e o salvador da humanidade. Tudo isso é naquilo que nós cremos. Mas então, você pode me perguntar, de onde vêm os presentes? De onde vem o Papai Noel? De onde vêm os elementos que compõem a celebração cultural que nós hoje, em 2021, lidamos? Esse é o tema da qual eu quero te convidar a estar na próxima aula. O Natal, como nós conhecemos hoje, é uma festa pagã? Nós devemos celebrar o Natal? O que devemos fazer, o que não devemos fazer? Eu quero terminar essa aula dizendo para você o seguinte: naquilo que é essencial, nós devemos ter união. E essencial é crermos que Jesus veio como Salvador para salvar o mundo, que existe um só Deus, que existem 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que nós somos salvos pela graça. Esses são elementos essenciais. E nos essenciais, nos temas primários, nós não podemos ter desunião, união. Mas nos temas secundários, nós devemos ter tolerância. E em todos eles, amor. Eu quero saber de você. Você gosta do Natal? Essa é uma época em que muitas pessoas gostam muito. Essa época que tem pessoas que não gostam nada. Inclusive, para algumas pessoas, é uma época do ano depressiva. Cada uma ali muito em função da sua história e da sua experiência. E eu quero ouvir a seu respeito. Eu compartilho com você a minha. Eu considero o Natal como uma celebração boba até. Eu acho que ela é uma excelente oportunidade que os cristãos perdem. Neste momento, a sociedade, de um modo geral, está mais sensível a ouvir falar de Jesus, está mais sensível à necessidade do próximo. Nessa época do ano, as pessoas estão mais solidárias. É uma época em que há muitas doações de alimentos, doações de roupas, existem campanhas para apoiar pessoas com necessidade, e nós, em pleno 2021, né, em plena pandemia, onde nós temos famílias que foram duramente afetadas, né, uma ótima oportunidade para sermos agentes de Deus, cuidando das pessoas que são as mais necessitadas. É uma oportunidade de exercermos a misericórdia, mas nós perdemos essa oportunidade. Em parte porque nós muitos são escravizados pelo espírito do nosso tempo. Mesmo entre os cristãos, nessa época do ano, tem aqueles que estão mais presos sobre o consumismo, o materialismo, as comilanças, as muitas festividades, do que comprometidos em lembrar-se de Jesus. E Jesus, para alguns cristãos, até inclusive passa batido no Natal. A personagem principal ali são as renas, a neve e o Papai Noel, que não tem nem muito relação com a nossa cultura tropical. Não estou aqui falando para você tirar esses elementos, ela faz parte cultural aí, mas estou dizendo que para nós, para algumas pessoas do meio cristão, esses são os elementos predominantes e muitos estão aí presos
a cerimônias, rituais, materialismo, enfim, a seguir a agenda e o calendário dos donos de shopping, mais do que efetivamente fazer uma reflexão sobre o advento de Jesus. Isso é uma pena. A outra é que é uma oportunidade muito grande da gente trazer redenção para a nossa cultura. Você na sua casa, nas festividades, você orar com a sua família, mesmo que eles não sejam cristãos, falar sobre a vinda de Jesus, o nascimento dele, falar sobre, dar livros, tem muito livro, muita literatura curta, pequena, que fala sobre Jesus para ser usado de forma evangelística, presentear com Bíblia, trazer Jesus para essa festa, é a nossa missão. Então esse é um convite que eu faço para você. Nós precisamos voltar a agir de misericórdia nessas datas e aproveitar a oportunidade de trazer redenção para a cultura, para os hábitos, para esta festa. E precisamos então entender, e isso na próxima aula, os elementos que foram se associando ao Natal, coisas que foram acrescentando e que caracterizam o Natal como nós conhecemos hoje. Eu comemoro o Natal, na minha família é uma festa tradicional, mas eu quero compartilhar com vocês como é que a gente faz, e depois eu quero ouvir a sua opinião, como é na sua família. Tem coisas que eu não gosto. Eu vou confessar para você. Você quer perder um amigo? Me convida para um amigo secreto. Não tem nada que eu deteste mais do que um amigo secreto. Em contrapartida, tem gente que gosta bastante. Em todas as coisas, nas coisas essenciais, amor. Nas secundárias, tolerância. Em tudo, amor. Na próxima aula, eu te convido então para a gente refletir como é então que essa história espiritual, essa das maiores histórias da humanidade a respeito da ação de Deus na história da humanidade para salvá-la. Da história de Jesus, a maior personalidade e a nossa divindade. Como é que então fomos parar num Natal tão comercial, onde a figura de Jesus está ano após ano sendo colocada de lado? Nós vamos falar sobre isso na próxima aula, e aí eu vou querer ouvir bastante a sua opinião. Até lá, que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana, em nome de Jesus.